Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus a todos, amém. Acabamos Mateus, para a glória de Deus. Hoje a gente vai começar a expor o Evangelho segundo Marcos. Evangelho muito rico. E antes de eu introduzir, expor o capítulo 1, vou fazer igual eu fiz de Mateus, e eu quero fazer em todos os livros, dar uma introdução do livro para vocês entenderem melhor. Amém? Então vamos lá. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito por volta de 40 depois de Cristo. O primeiro relato a respeito do ministério da vida de Jesus, sim, depois da morte, dele. Antes e durante ninguém escreveu nada, mas depois Marcos escreveu, e Marcos se viu como parâmetro para os outros evangelhos ser escritos. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Lucas, eles usavam muita referência que estava em Marcos, entendeu? Então foi um evangelho muito usado por Lucas e Mateus, e foi o primeiro evangelho a ser escrito. Como a gente falou, o evangelho segundo Mateus foi escrito para os judeus, e o evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos, para apresentar Jesus como servo. Então aqui ele é conhecido como o evangelho dos milagres. Existiam muitos milagres aqui de Jesus relatados em Marcos. E quem que era Marcos? Marcos era filho de Maria, uma cristã, que hospedava alguns cristãos em sua casa. Esse relato está lá em Atos 12:2. Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Atos 12:25. Marcos desistiu da viagem no meio do caminho, Atos 13:13, algo que gerou em Paulo. Paulo ficou chateado em Marcos, e isso fez Paulo rejeitar Marcos na segunda viagem missionária. E mediante essa rejeição, que Paulo não estava de acordo ali com Barnabé, e Barnabé pegou Marcos e foi embora com Marcos para outro lugar. E Paulo foi com Silas, até que posteriormente eles foram presos. Mas como as coisas de Deus são bênçãos, são lindas, mesmo eles divergindo, depois a gente entende que eles se reataram, porque depois eles estavam juntos. Paulo, quando fala a Timóteo, cita Marcos, fala que sempre esteve com ele e tal. E dá para ver que eles se reataram a amizade. Paulo esteve preso com Paulo em Roma. Marcos esteve preso com Paulo em Roma. Marcos se tornou um cooperador de Paulo. Marcos foi chamado por Paulo para assistir no final de sua vida. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala para pegar algumas coisas, capas, pergaminhos, e fala para trazer João Marcos. Está lá em 2 Timóteo 4:11. Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. 1 Pedro 5:13. Marcos ele é apontado nas escrituras pelas maioria dos teólogos e dos estudiosos, como jovens que se vestiu com um lenço para ver Jesus, que ele próprio cita lá em Marcos 14:51 e 52. Como eu falei,
Ele foi escrito em Roma, no ano de 40, tem uns que falam 55, tem uns que falam 70. Mas como foi escrito antes de Mateus e de Lucas, a gente acredita nesse número de 40 mesmo. Marcos, igual eu te falei, é o evangelho de milagres, é o evangelho que mostra Jesus como servo, então ele aponta muito mais as obras de Cristo do que propriamente seus ensinos. Marcos ele explica, né, os termos judaicos aos leigos e seus costumes, porque ele escreveu para os romanos que talvez não entendiam. Mateus não precisava explicar os termos judaicos, porque os judeus já sabiam, entendeu? E Marcos, ele foi um evangelista, né, que menos utilizou o Antigo Testamento, porque ele não queria provar que Jesus era o Messias como Mateus, e sim mostrar Jesus como servo. Amém? Vamos para a exposição do capítulo 1 ao 6, falando sobre João Batista. Do 7 e o 8 fala do testemunho de João Batista sobre Jesus. Do 9 ao 11 vai falar sobre o batismo de Jesus. Do 12 ao 13, a tentação de Jesus. 14 e 15, a volta de Jesus para Galileia. Do 16 ao 20, a convocação, né, de Jesus chamando seus discípulos. Do 21 ao 28 vai falar que Jesus cura endemoniado. 29 e 30, cura da sogra de Pedro. 30 e 34, outras curas. 35 ao 39, Jesus se retira para orar. E do 20 ao 45, Jesus cura um leproso. Você vai ver que talvez alguns acontecimentos aconteceu antes, depois, talvez no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas a gente vai seguir, né, a cronologia do livro de Marcos. E a gente não sabe qual aconteceu antes, qual aconteceu depois. Algumas coisas a gente sabe, questão do batismo, questão da própria morte, ressurreição, mas outras coisas a gente não sabe, mas a gente sabe o que aconteceu, que é o mais importante, entendeu? Isso não está contradizendo as escrituras em nenhum momento. Isso só mostra que foi escrito de uma maneira, de uma perspectiva diferente, entendeu? E muitas coisas foram em relatos orais e tal, talvez até sem datação, mas é isso, amém? Então vamos lá. Primeiro, Marcos aqui fala sobre João Batista que foi prometido. Então a vinda de João Batista foi prometida pelo profeta, foi profetizada pelo profeta Isaías. E aqui dá a legitimidade do percussor, a natureza aqui do seu ministério, né? Ele vai diante do Senhor abrindo o caminho, ele é a voz que clama do deserto, ele preparar o caminho do Senhor. O conteúdo do ministério de João Batista era batismo de arrependimento para remissão de pecados. E o resultado desse ministério, né, era o impacto nas pessoas, aqui no verso 5. E por que João, meus irmãos, ele impactou tantas pessoas? Porque João viveu, meu irmão, o que ele pregou. Ele não pregou para viver propriamente, não que isso seja errado, mas é melhor você viver e pregar. Porque você pregar e viver não é tão ruim, igual eu falei, mas você pregar e não viver isso é ruim, isso dá credibilidade nenhuma. Eu sempre falo, você que me acompanha sabe disso. Jesus, Deus, todos os mandamentos que Ele nos dá, Ele serviu de exemplo.
Ele não é aquele líder que fala e não faz. Ele fez isso, João também fez isso, por isso que ele impactou tantas pessoas. João era um homem humilde, meu irmão. João era um homem humilde. E o ministério aqui de Jesus, João fala aqui no 7, que ele é poderoso, que João não é digno de desatar a sandália, que ele ia batizar, né, com o Espírito Santo. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. E aqui no verso 9, 10, 11, Jesus vai até João e batiza. Tem muitas informações, né? Igual a tentação também, que a gente vai ver agora. E aqui mais uma vez a gente vê a Trindade reunida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O batismo de Jesus, né, como a gente fala em Mateus, foi algo mesmo para servir como exemplo, para cumprir toda a justiça, para selar ele ali com unção. Esse momento mesmo de capacitação, momento de aprovação do Pai. Este é meu filho amado, em ti me comprazo. Ele foi legitimado pelo Pai. Ele é o filho amado do Pai. Ele é aquele que o Pai tem todo o prazer. Aqui no 2 e 3 vai falar sobre a tentação de Jesus, né? Foi no deserto, foi pelo diabo. E o tentador, né? Como a gente viu, que não fala, mas em Mateus fala, que ele ansiou pelas coisas físicas, pelo orgulho espiritual, pelas ambições, pelo amor ao poder. Entendeu? Então é isso que ele tenta, ele só quer nos dar o que a gente quer. Tome cuidado com o que você quer, que o diabo tá doidinho para te oferecer. Jesus passou por fome, Jesus passou por uma solidão, Jesus enfrentou feras, permaneceu 40 dias e 40 noites. E o propósito, né, desse momento foi para provar sua humanidade, para ser o nosso exemplo, para derrotar o diabo. É as armas da vitória que a gente encontra. E é algo muito verdadeiro, que é a oração, jejum e palavra. Jesus venceu Jesus venceu com a palavra, mas ele estava jejuando, e nós entendemos, não fala o texto, mas a gente entende que ele estava também orando, porque jejum sem oração é passar fome. Então, meu irmão, para você vencer algo, jejum, palavra e oração. Não negligencie nenhuma delas. Amém? Aqui vai falar sobre 14 e 15, sobre a pregação de Jesus. Depois de ter sido preso, Jesus dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Ele pregou isso. Se arrepender. Sem arrependimento não há cristianismo genuíno. Sem arrependimento não há salvação. Para você reconhecer que necessita de um Salvador e entender que Ele pode salvar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Como João começou, Jesus continua. Jesus pregou ali em Galileia, né? Ele evitou os holofotes, os conflitos humanos. Ele começou numa região desprezada, Galileia dos gentios, que era chamado assim, era algo desprezado, uma terra considerada pagã. E mesmo assim, ele foi pregar. O tema geral da pregação de Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é o que, meus irmãos? Ele trata de boas novas com respeito à verdade, esperança, paz, promessa de Deus, imortalidade e salvação.
Esse que é o Evangelho de Deus. Jesus, ele anunciou 3 tempos particulares: a plenitude do tempo. O mundo, como eu falei, eu acho que na introdução de Mateus, o mundo foi preparado politicamente para a sua pregação, religiosamente, moralmente. E o helenismo, com Alexandre o Grande, ajudou nisso. A própria língua universal, o grego naquela época ajudou muito. Deus moveu o mundo para chegar a Jesus e nada sai do controle dele. Tudo que for necessário para o cumprimento do propósito vai se cumprir. Então ele vai usar o ímpio, ele vai fazer o que ele quiser para ser feito. A chegada do reino vai falar sobre a natureza, a proximidade do reino. Existem condições para entrar no reino, como eu falei, que é arrependimento. E arrependimento, como eu estou enfatizando para você aprender, envolve razão, emoção e vontade. Razão, você reconhece que errou, que não provém nada de bom de você, você se emociona, então você fica triste, você chora. E o terceiro é a vontade, que você vai para o passo dos pais. Razão e emoção não é arrependimento, é remorso. Remorso leva à morte, arrependimento leva à vida. Condição para entrar no reino além do arrependimento é crer no Evangelho. Creia, meu irmão, creia. Aqui do 16 ao 20 vai falar sobre a convocação dos discípulos ali, de 4, dos pescadores. Jesus chamou pecadores de peixe para ser pecadores de homem. E o chamado de Cristo, meu irmão, a gente entende que é soberano. E Cristo chama para uma relação pessoal com ele. Ele andou ali 3 anos e meio com as pessoas e depois que ele subiu, ele prometeu que estaria conosco. Ele existe uma pronta e uma imediata resposta. Não tem essa, vou ver, igual na passagem que a gente viu em Mateus, eu te seguirei aonde que for, mas deixa eu sepultar meus pais. O cara queria que o pai dele morresse, depois ele ia pregar. Não, o evangelho é hoje, é agora. Se ele te chamou hoje, meu irmão, para onde que for, vá. Isso que é cristianismo. Amém? Existe uma preparação. Ele fala assim: eu vos farei pescadores de homens. Então ele vai fazer a gente. Então existe sim uma preparação. Não é que você vai vir hoje e hoje você talvez vai praticar algo. Não, você vai aprender, você vai se desenvolver. E os dons ministeriais, eles servem para isso, para edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para aprender e tal. E a pesca de peixe é algo que é saciado ali no momento, né? Mas a pesca de homens é um trabalho para a eternidade, meu irmão. E ele usa muito sabiamente essa analogia, dá para extrair bastante, eu não vou fazer isso agora, mas sobre o peixe, sobre o homem, sobre a isca, sobre como abordar, dependendo tem um horário específico para você pescar, uma isca específica, numa região específica. E aqui a gente encaixa que a gente tem uma isca específica, mesmo sendo a palavra de Deus, para pregar para um certo grupo de pessoas. Como Paulo falou: fiz escravo para ganhar os escravos, fiz livre para ganhar o livre, fiz pobre para ganhar os pobres, fiz rico para ganhar os ricos. Então a gente se adapta, não abrindo mão dos nossos princípios e valores, mas a gente se adapta para a pregação do Evangelho para uma certa pessoa, para a gente alcançar. Jesus sempre desceu nos níveis daquelas pessoas para ouvir. Não adianta nada eu pregar aqui, falar umas palavras que você nunca ouviu na vida, que não vai adiantar nada. Era assim que a igreja católica manipulava os cristãos. Eles faziam a missa tudo em latim, ninguém entendia nada, então o que eles falavam é isso mesmo e acabou. Entendeu? Então não, tem que falar a sua língua, você tem que entender o que eu falo. Por isso que eu falo que se você não entender, me pergunta que eu vou te ajudar. O que eu souber, se eu não souber, eu vou pesquisar. Na maior humildade, eu não vou falar que não sei e vou te ensinar depois. O que não pode é você ouvir as pessoas e não entender. Entendeu?
Glória a Deus. Meu Deus, onde que a gente está? Glória a Deus. Vamos pro 21, que vai falar sobre a cura, né, do endemoniado. Aqui, né? Mais uma vez, o poder devastador dos demônios. Ele identifica, né, Jesus como Filho de Deus. O mundo espiritual reconhece ele. E Jesus antes, né, propriamente de entrar nesse momento, as pessoas reconhecem a sua autoridade para pregar, porque ele ensinava o que ele vivia, ele era a própria verdade. Ele ensinava com fidelidade a palavra do Senhor. Esse é o nosso Deus. E aqui na possessão, né, a gente vê que espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana. Eles não são seres mitológicos. Eu estou enfatizando isso porque infelizmente muitas pessoas não acreditam, acham que tudo é mentira. Existe mentira sim, existem igrejas que abusam disso, mas é verdadeiro, tá bom? Muitas vezes os demônios se infiltram no meio da congregação, não entrando naquela pessoa que nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, então não tem como ela ser possessa pelo demônio. Mas quem não nasceu de novo, pode acontecer. As trevas, elas não toleram a manifestação da luz. Eles sabem quem é Jesus, ele crê e treme, como fala Tiago, quem é Jesus, mas só crê e treme não adianta, tem que ser transformado por ele. Por isso que a gente fala que a gente não é salvo por causa das obras, mas é salvo para as boas obras. E alguém que não comete, não guarda os mandamentos, não cumpre as boas obras, ela não foi salva. Aqui Jesus, ele no 25 e 26, ele cala-te e sai desse homem, acabou. Ele não faz, fica conversando com o demônio não, gente, igual muita gente faz. Qual é o seu nome? De onde você tá vindo? Pra que você tá vindo? Isso aí é coisa de menino, imaturo. Não existe isso não, cara, expulsou e acabou. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Amém. 29 ao 31 vai falar sobre a cura de Jesus para a sogra de Pedro. Ele estava num momento ali, né, de descanso ali na casa de Pedro, mas para ele não tem essa não. Onde que precisa ele vai e cura. Talvez para você é impossível, mas para Jesus não é, meu irmão. Não desista. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. 32, 34, ele vai falar aqui sobre esse ministério, né? De libertação, de cura, que Jesus curou, libertou muitas pessoas. Do 35 ao 39 fala sobre o ministério de oração, que Jesus, esse momento da oração, o cansaço físico que Jesus estava, não impediu dele de orar. A oração para Jesus era uma intimidade com o Pai, não um desempenho diante dos homens. Isso que a gente tem que entender, que oração é intimidade, oração é essencial e a gente tem que orar mesmo, mas não é para se aparecer e para bater no peito, para falar que a gente ora, não, cara. Se você tem esse coração e esse vocabulário, você não entendeu nada sobre oração. Você não está orando, não é possível. Quanto mais você ora, mais humilde você fica. Quanto mais você ora, mais amor você vai exalar. Quanto mais você ora, mais pacificador você vai ser. Menos soberbo você vai ser. Você não vai se achar melhor do que as pessoas porque você ora, não.
Quanto mais perto de Deus, mais pecadores nós reconhecemos que somos. Mas infelizmente, pessoas que oram muito se tornam soberbas, assim como pessoas que estudam muito se tornam soberbas. Mas isso não pode acontecer. A gente tem que orar muito, a gente tem que estudar muito, a gente tem que jejuar muito. Mas nada disso pode ensoberbecer a gente. Achar que a gente é melhor do que alguém porque a gente ora, porque a gente jejua, porque a gente estuda as Escrituras. Isso, ao contrário, tem que nos tornar mais humildes, como Jesus é. Jesus dá mais valor ali à comunhão com o Pai do que um sucesso terreno de homens. Aqui no 38 e 39 vai falar sobre o ministério da pregação, né, de Jesus. A pregação era um dos principais, um dos centros do ministério de Jesus. Fosse para destacar, assim, ele curou muito, ele ensinou muito, ele libertou muito, mas o centro que ele fez mais foi pregar. E ele é nosso modelo, né, meus irmãos? Vamos curar, vamos ensinar, vamos libertar, mas vamos principalmente pregar. A pregação, né, para Jesus era mais importante que propriamente os milagres, porque, igual eu te falei, milagre não transforma ninguém, mas pregação transforma, o ensino transforma. Glória a Deus. E aqui, pra gente finalizar, a gente vai falar de uma cura de um leproso. Meu irmão, leproso era alguém rejeitado pela sociedade, alguém que tinha que afastar do arraial, que não poderia ter comunhão com os irmãos. Esse que era o leproso. Então é esse que Jesus salvou. Lepra é igual a hanseníase que a gente tem hoje, mais ou menos. Mas hoje a gente trata bem, hoje a gente não entende que a pessoa é impura por causa disso. Antigamente tinha, então a pessoa era excluída da sua família, da sociedade, a pessoa era machucada não só fora porque ela fedia podre, mas também por dentro, pela essa rejeição. Mas mesmo assim Jesus teve compaixão. Destaquei aqui, como eu falei, né, a lepra é mais profunda que a pele, a lepra separa, a lepra deixa marcas, a lepra contamina, a lepra deixa a pessoa impura, a lepra mata. E ele teve muita fé e já chegou e se prostrou ao Senhor com um grande desejo. Ele primeiro mostrou grande admiração, demonstrou grande humildade. Ele demonstrou uma fé verdadeira, uma plena submissão, que ele se ajoelha e ele fala, mesmo ele precisando, se quiser, ele fala, não, você tem, ele não exige nada, não. E acontece um milagre, mediante uma compaixão profunda. Você pode reparar que os milagres de Jesus foi mediante uma compaixão, meus irmãos. Então a nossa vida hoje, para cuidar dos próximos, pregar para o próximo, amar o próximo, é a compaixão. A compaixão tem que nos guiar. Amém? Ele deu um toque nesse rapaz que ninguém encostava, ninguém chegava perto, todo mundo chegava perto dele, tampava o ouvido, o nariz, a boca para não ser contaminado. Jesus foi lá e abraçou. É isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Abraçar quem mais precisa. Hoje em dia, ainda mais com esse vírus, a gente vê mais ainda a nossa individualidade. Aqui eu não estou fazendo apologia para você não se cuidar, para você aglomerar, para você ficar com as pessoas e sair abraçando todo mundo. Não estou falando isso. Mas, cara, se precisar fazer algo, cuidar de alguém, sei lá, servir alguém, você não vai deixar de servir por causa que essa pessoa está com essa doença, não, cara. Não sei se me contaram ou vi um vídeo, eu não tenho certeza. Acho que não sei se era no hospital ou algum lugar que alguém estava com Covid e a pessoa estava debilitada.
e a outra pessoa não estava, e a outra pessoa, a pessoa que estava com Covid, ela estava caindo assim, acho que estava fraca, e a outra pessoa não segurou porque estava com Covid, deixou a pessoa cair. Olha o nível que a gente chegou. Como eu falei, entenda bem, não estou falando para você abraçar todo mundo, estou falando para você desrespeitar as regras, não. Mas se precisar amar, mesmo a pessoa com Covid ama, se precisar cuidar, cuida mesmo assim. Porque o mais importante nessa terra é essa vida, é a eternidade. E se a gente não vigiar, a gente vai tratar as pessoas com Covid igual os leprosos. Pense nisso. Tá bom? Então Jesus deu um toque ali generoso, uma palavra extraordinária e curou esse rapaz, que com certeza voltou, né? Para sua família, talvez ele tinha filhos, talvez uma esposa, e não foi só uma pessoa que foi salva, e só uma pessoa no físico, mas foi uma pessoa que foi salva no seu psicológico, no seu intelecto, nas suas emoções e também nas suas no seu corpo físico. Talvez uma família foi restituída, talvez pais que estavam tristes, mãe, esposa, filho, irmãos. Jesus restaurou isso tudo para a glória e para a honra dele. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida. Eu te espero amanhã no Café com